Aleluia, glória a Deus. Quantos podemos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir aos demais que se colocassem de pé, para que nós fizéssemos a leitura da palavra. E você pode ir abrindo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Vou esperar que a movimentação se cesse. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar, feche seus olhos. Não feche sua Bíblia, mas feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra, porque cremos, ó Deus, que o Senhor fala conosco. E é o que nós pedimos ao Senhor nesse lugar. Fale aos nossos corações. Não se cales, ó Deus, nessa noite, mas faça-se, ó Pai, como voz profética nessa noite, para cada vida, para cada coração. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém? Sempre que nós ouvimos na Bíblia essa frase, passamos para o outro lado, atravessemos o rio, o mar, essa palavra é muito mais, tem um significado muito mais profundo de simplesmente atravessar o rio, de simplesmente partir para outra margem. Na verdade, essa expressão na Bíblia sempre nos fala de sair de um lugar e partirmos para um outro lugar. De sairmos de um ciclo e começarmos um outro ciclo. De deixarmos uma experiência e adquirirmos novas experiências. De deixarmos uma história e começarmos outra história. De alcançarmos um nível mais profundo daquilo que já temos conhecimento. E nós sabemos isso porque todas as vezes que nós olhamos isso na Bíblia, isso traz essa reflexão para nós. Quando nós olhamos o povo que saiu do Egito, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Estava iniciando ali um novo ciclo, uma nova história na vida do povo de Deus. E é interessante porque quando eles chegam e antes de conquistar a Terra Prometida, eles também vão atravessar, não mais o mar, mas o Rio Jordão. Então, todas as vezes que a palavra fala em atravessar, em travessia, ela traz esse discernimento para nós. Esse discernimento de que nós vamos alcançar algo novo. E é interessante nesse momento que Jesus entra no barco e ele convida os seus discípulos para ir com ele. Eles vão atravessar ali esse lago. E é como se fosse um mar, mas é um lago. Eles vão fazer essa travessia, eles vão para o outro lado. Jesus disse assim, passemos para outra margem, passamos para o outro lado. E quando Jesus faz essa proposta, já estava tarde. Mas eles confiam na direção de Jesus e entram no barco. E, curiosamente, a palavra vai dizer assim, e outros barcos o seguiam. Só que se você observar, quando nós chegamos aqui no versículo, onde vai dizer assim, ora,
levantando-se um grande temporal. No versículo 37, ali parece que desapareceu todos os outros barcos. Ali nós vamos ter uma noção, ou uma direção de que Marcos, de que o evangelista está se referindo apenas a um barco específico, que era o barco onde eles estavam. Era o barco onde Jesus estava. E isso é curioso, eu queria que você já começasse a entender, a perceber o caminho que Jesus está nos levando. Aqui nesse momento, Jesus vem mostrar para nós a respeito disso, em todas essas falas, que a experiência de viver e de passar para o outro lado não era para a multidão. A experiência de passar para o outro lado era para os discípulos. A experiência de alcançar e viver e iniciar um novo ciclo não era para a multidão, era para os íntimos. E curioso, porque Jesus coloca todos os seus íntimos, todos os seus amigos, porque assim ele chama os seus discípulos, amigos. Jesus os coloca num barco e vai em direção a uma travessia e os coloca no meio de uma tempestade. Que tipo de amigo te leva para o meio da tempestade? É um tipo de Jesus. Jesus levou e conduziu os seus discípulos para o meio da tempestade. E engraçado é que ele leva eles para essa latada e ele dorme. Ele vai dormir, simplesmente ele está dormindo. E os discípulos estão ali e começam a ficar desesperados. Lembrando aqui que essa tempestade não é de chuva, é de vento. Não havia água aqui. A água que estava entrando no barco era do mar. Não era de cima, vinha de baixo. Isso é curioso, anote isso aí. Dá uma outra pregação, mas não vou falar agora, porque nós não temos tempo. Mas a água que entrava, ela não vinha de cima, ela vinha de baixo. E por que ela vinha de baixo? Ela vinha de baixo enchendo o barco, porque por causa dos ventos, que eram muito, mas muito fortes. Então, os ventos batiam contra o barco e faziam com que o barco ali ficasse simplesmente quase que naufragando e entrando água, cada vez mais água. E nesse momento, os discípulos, com medo de que esse barco afundasse, o que eles fazem? Eles se veem incapazes de resolver o problema. Eles se veem incapazes de resolver essa situação. Então, eles acordam Jesus. Eles acordam aquele que talvez pudesse resolver o problema. Eu penso que até esse momento, eles duvidavam de que Jesus também podia resolver o problema. Mas como era aquele que tinha chamado eles para a tempestade, eles vão jogar para ele o problema, né? É assim que nós fazemos. Então, vai lá e acorda Jesus. E eles acordam Jesus já acusando Jesus, dizendo assim, não te importas que pereçamos? O Senhor nos traz para cá, no meio da tempestade, e de repente o Senhor vai dormir, como assim? Né? E nós estamos aqui quase morrendo, o barco afundando. Você não está preocupado com essa situação? E Jesus acorda, e a primeira coisa que ele faz, antes de se dirigir aos seus discípulos, ele ordena ao vento, que o vento cesse, ele ordena ao mar, que o mar se cale. Nessa tradução que eu li, fala que o mar se acalma. Mas eu amo uma tradução que diz assim, que ele ordenou que o mar se calasse. Alguém tem essa tradução aí? Amém? Eu amo essa tradução, que diz assim, que ele ordenou que o mar se calasse. Sabe por quê? Você já viu como o mar é barulhento? Imagine no meio de uma tempestade, né? Então aquele vento soprava no barco, e soprava e fazia com que as ondas fizessem muito barulho. E Jesus vira para o mar e disse, cala-te, sossega, acalma-te. E imediatamente a tempestade passou. Sabe, algumas coisas nós aprendemos, muitas coisas na verdade nós aprendemos aqui. Quando eu estava meditando sobre esse texto essa semana, me veio no meu coração quantas vezes eu já ministrei esse texto. E eu tenho um caderno que eu falo assim, que um dia esse caderno vai se tornar um livro. E quando eu fiz letras, eu falava assim, eu vou escrever. Né? Todos os meus professores falavam, você precisa escrever, você escreve bem. E eu falava, um dia eu vou escrever.
Então, eu tenho todas as minhas anotações. Então, de vez em quando, eu pego esse caderno e dou uma olhada. São muitos, não é um, são muitos. Esse dia o Ricardo está fazendo uma limpeza, ela pegou todos os meus cadernos e disse, posso jogar fora? Eu falei, você está louco? Você está louco? Isso é um tesouro, há uma riqueza aí. E aí eu falei, me dê isso aqui que eu vou guardar. E, então, eu olhando ali, folheando, eu vi, meu Deus, quantas vezes eu já ministrei essa palavra? Quantas vezes o Senhor já falou comigo dentro desse texto? Mas nesses dias, nessa semana, Deus trouxe algo que nunca havia falado no meu coração. E eu creio que é por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, porque ela se renova todos os dias. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus que movimenta. Ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que muda as coisas e tira as coisas do lugar. E traz coisas novas. E eu comecei a me deparar com esse texto e algumas coisas me chamam a atenção, como se de repente os meus olhos se abrissem, né? Quando você olha para esse texto e quando a Bíblia diz que havia outros barcos com eles e de repente só nos damos conta de um barco que estava ali vivendo essa tempestade. Por quê? Porque as pessoas que estavam naquele barco eram as pessoas que haviam sido convocadas por Jesus para viver essa experiência. Então a primeira coisa que eu quero fazer nessa noite, eu quero que você olhe para essa tempestade que os discípulos estavam vivendo, como talvez uma das maiores experiências de sua vida. E eu quero que você traz isso para você. Olha, eu não vou perguntar aqui para você quantos estão vivendo uma tempestade. Porque eu não preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me diz a resposta e a ciência também me diz a resposta. Todos nós. Nós estamos vivendo num mundo, numa época em que todos nós vivemos grandes tempestades. É impossível você dizer assim, não, eu estou vivendo uma grande bonança. Todos nós estamos vivendo em grandes tempestades. E eu quero falar com você nessa noite sobre quais essas tempestades que nos sobrevêm. Quando elas vêm e por que elas vêm. Desculpa a introdução longa, mas eu precisava que você entendesse alguns pontos antes de entrar especificamente naquilo que eu quero falar. Sabe, quando nós olhamos para essa situação e, como eu disse, atravessar sempre é nos levar para uma nova experiência, e Jesus estava levando os seus discípulos para uma nova experiência. E talvez a maior experiência de suas vidas. E você me pergunta por quê? Me pergunte por quê? Porque você sabe que isso não é conhecimento meu, isso eu ouvi há algum tempo atrás, é uma anotação que eu fiz do pastor Rodrigo Silva, onde ele discorre, nessa palavra, ele vai falar sobre o porquê de os discípulos terem ficado tão espantados quando Jesus mandou que o mar se acalmasse, que o mar se calasse, que o vento se acalmasse. Ele vai dizer que é porque para os discípulos, para o judeu, como diferente de nós, a ressurreição não era uma coisa tão extraordinária, ressuscitar alguém que havia morrido. Porque eles já conheciam, lembra? Que o profeta havia ressuscitado, menino, né? O profeta Elias, Eliseu também. Então isso não era tão extraordinário. Então nada do que Jesus havia feito causava tanto temor no coração dos discípulos. Mas quando Jesus se levanta no meio da tempestade e ordena ao mar e ao vento, isso sim para eles era algo extraordinário, sobrenatural. Por quê? Porque eles acreditavam que nenhum homem, nenhum Deus, porque existiam muitos deuses, né? A Grécia era um berço ali, né, de adoração a muitos deuses, mas nenhum desses deuses eles acreditavam que tinha poder de mandar, de ordenar a eventos naturais. Fenômenos naturais. Nenhum Deus tinha essa capacidade. Então, quando Jesus se levanta e se coloca no meio, dentro do barco, e ordena que o mar se acalme, que o mar se cale, que os ventos se acalmem, aquilo para eles traz um espanto extraordinário. E então é por isso que nós vamos entender agora por que eles dizem assim, quem é esse que até o mar, que até o vento lhe obedecem? Sabe o que eles estavam dizendo? Quem é esse? Ele só pode ser Deus. Ele não pode ser outra coisa. Ele não pode ser profeta. Ele não pode ser um homem cheio do Espírito. Ele só pode ser Deus. Porque somente Deus tem poder sobre os fatores naturais,
sobre os fenômenos naturais. E ele tem, então ele é Deus. Então aqui nesse momento, ele sai de um patamar e eles assumem uma nova experiência agora, porque agora eles não enxergam mais Jesus como um profeta, como um homem qualquer, mas eles passam a enxergar Jesus como o próprio Deus. O que isso nos ensina? Jesus os levou para o meio de uma tempestade para fazer com que eles entendessem quem ele era. Eu não sei se você começa a pegar, eu não sei se você começa a perceber. Se você não estiver no celular, se você não estiver conversando com o seu colega, porque a igreja virou isso. A igreja virou um lugar de observar os WhatsApp, as redes sociais, o que está no Instagram, os nossos influenciadores. Mas eu quero dizer para você, se você está aqui e está me ouvindo nessa noite, de todo o seu coração, aprenda uma coisa, no meio da tempestade, é onde Deus vai se revelar a você, é onde Deus vai se mostrar para você quem Ele é. Ele é Deus. E às vezes nós reclamamos das tempestades que nos sobrevêm. Eu não vou suportar essa tempestade. Jesus me tira dessa tempestade. E Jesus está dizendo, como ele disse para os seus discípulos, por que vocês ainda são medrosos? Por que vocês ainda têm tanto medo? Tem uma versão que diz tímidos. Quem tem essa versão aí? Porque vocês são tímidos? Mas tímidos não é a tradução correta. A tradução correta é medrosos. Porque vocês têm medo. Porque essa palavra vem do grego, significa deilos. Deilos, medo. Deilos, covardia. E Jesus está dizendo, por que vocês são covardes? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Sabe? O fato, para Jesus, o simples fato dele estar dentro do barco era suficiente para que os discípulos entendessem que eles não estavam sob perigo. Presta bem atenção, anota essa frase se você puder. O simples fato dele estar dentro do barco era suficiente para eles acreditarem que nada impediria eles de chegar do outro lado. Pega isso para sua vida. Se Jesus está no seu barco, não importa a tempestade, quão terrível ela vier, nada vai te impedir de chegar do outro lado. Nada vai te impedir de alcançar um novo patamar, uma nova experiência, um novo aprendizado. É isso que a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus me ensina que eu posso buscar dentro de mim, a força necessária para vencer todas as tempestades da vida. Não é do lado de fora, mas é de dentro. Sabe por que os discípulos não conseguiram acalmar a tempestade? Os discípulos não conseguiram acalmar a tempestade externa, porque cada um trazia uma tempestade dentro de si. Nós só conseguimos acalmar as tempestades externas das nossas vidas quando nós conseguimos acalmar a tempestade que está dentro de nós. Jesus acalmou a tempestade que estava do lado de fora, porque não havia tempestade dentro dele. Jesus dormia. Tem uma prova maior dessa paz que estava dentro do seu coração. Jesus dormia num barco, no meio de uma tempestade, porque no seu interior havia uma paz. Havia uma confiança que não estava no coração dos seus discípulos. Se nós queremos acalmar as tempestades das nossas vidas, nós precisamos aprender a acalmar as tempestades que estão dentro de nós. E sabe por que eu disse que eu sei que todos nós estamos vivendo grandes tempestades? Porque a Bíblia me aponta para isso. E a ciência me aponta para isso. A Bíblia me diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. O amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas se perderiam. Muitas pessoas não suportariam os últimos dias. A Bíblia me diz isso. A Bíblia diz isso para você também? Você já viu isso? Você conhece
Foi Jesus que disse isso. E sabe, a Bíblia me diz isso, e a ciência me diz que nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Sabe por quê? Porque todas as circunstâncias lá fora apontam para mim de que todas as soluções dos meus problemas estão do lado externo. É coincidência ou não? Que o mundo lá fora vem na contramão de tudo aquilo que Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que está dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a nossa fé. Nós temos a nossa confiança nele. Então, se nós temos tudo isso dentro de nós, então a nossa força, ela está dentro de nós e não fora de nós. Mas o mundo aponta que a solução dos seus problemas estão aí fora. É lá fora que você vai conseguir vencer as suas tempestades. Isso não é o que a Bíblia diz. E sabe, e eu vou dizer mais, isso não é nem o que a ciência diz. Porque a ciência diz hoje, a ciência fala sobre a neuroplasticidade. Alguém já ouviu isso aqui? Alguns da saúde aí sabem, né, o que eu estou falando. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do nosso sistema nervoso assumir outras funções que não eram suas funções. Como assim? Se houve alguma lesão, algum problema naquela área específica do meu cérebro, o meu sistema nervoso ele tem a capacidade de assumir funções, ou seja, as áreas vizinhas ali, os vizinhos, vão começar a trabalhar. Para quê? Para adquirir uma nova função. Eu estou explicando de uma forma bem, nada científica, que é para vocês me entenderem, até as crianças vão me entender. Então é mais ou menos isso. São as funções ali, é o sistema nervoso se reorganizando, se adaptando, se transformando para fazer com que você continue fazendo as mesmas funções, tendo as mesmas habilidades. Isso a ciência chama hoje de neuroplasticidade. Mas a Bíblia chama de transformação da vossa mente. Renovai-vos a vossa mente, transformai-vos a sua mente. Paulo está dizendo, transforma a sua mente, tem a capacidade de se transformar, de assumir novas funções, de crescer, de adaptar-se, de agir de forma diferente, com novos comportamentos. A sua mente tem essa estrutura. E sabe quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu olho para essa situação específica, eu vejo Jesus nos ensinando a olhar para dentro de nós. Jesus nos ensinando que o foco maior sempre deve estar em nós. Naquilo que nós somos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós construímos, e não nas circunstâncias externas. Sabe, as maiores tempestades que têm assolado a humanidade, ansiedade, depressão, estresse, crise de identidade, culpa e por aí vai. Mas as maiores são essas três: a depressão, o estresse, a ansiedade. Alguns de forma bem coach diz assim que a depressão é o excesso de todo mundo conhece, né, gente? Os coaches da vida falam isso aí, todo tempo. A depressão é o excesso de passado. Nós sabemos que é algo muito mais profundo quando você vai estudar os transtornos. Mas de forma geral, que todos entendam, a depressão é o excesso de passado. E sabe, no século passado, um estudioso, ele descobriu que a depressão, ele achava que a depressão era, sabe o quê? Ele era um teólogo, eu não me lembro o nome dele agora, se alguém se lembrar. Ele descobriu, ele achava, né, ele afirmava que a depressão era falta de perdão. E sabe, eu entendo que não ele não estava de tudo errado. Não é que a depressão em si é só a falta de perdão, mas a falta de perdão ela pode levar sim à depressão. Porque são vários fatores que você leva em consideração.
Porque quando alguém está deprimido, sabe quais são as queixas, as perguntas que elas fazem a si mesmas? Ah, se eu tivesse feito assim, teria sido diferente. Ah, se eu tivesse tomado essa decisão e não aquela, a minha vida seria diferente. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse feito assado. Ah, se eu tivesse estudado, não estudei. Ah, se eu tivesse aproveitado o tempo. Se eu tivesse aberto aquela empresa naquela época. Ah, se eu tivesse. Sabe, ela fica vivendo de coisas passadas que não vão voltar. E não vão se resolver, porque ficou no passado. Mas o excesso de estresse é o quê? O estresse é o quê? É o excesso de presente. O estresse é o excesso de presente. O que é que te causa estresse? É a sua vida, a sua correria. É você se ligar todos os dias quando você acorda e se colocar no automático, no modo automático. O que é isso? É você fazer o que tem que ser feito. Você tem que trabalhar, você vai trabalhar. Você tem que estudar, você vai estudar. Você tem que cuidar do seu filho, você vai cuidar. Mas sabe, você não está vivendo nenhum desses momentos. Você está simplesmente passando por eles. Você está simplesmente passando e vivendo, sem desfrutar da maior dádiva que Deus nos dá. E é por isso que se chama presente. Ó, tô virando coach. E é por isso que se chama presente. Porque é a maior dádiva que você tem. Por quê? Porque o passado não te diz mais respeito, já passou, acabou. Não tem volta. E o futuro você nem sabe se ele vai existir ou não. Sabe por quê? Um dia eu ouvi um professor de literatura dizer algo interessante, eu até anotei. Ele disse assim, o futuro ele não existe. E é verdade, aos olhos literários, o futuro não existe. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para algo que talvez não vai acontecer. Ou seja, ele é fictício. Eu estou vivendo algo, projetando para viver, mas eu não sei se eu vou viver. Eu não sei se eu vou chegar lá onde eu estou me projetando para chegar. Então, o futuro meio que não existe. Então, o que sobrou para nós? O que sobrou para você? O presente. O presente foi o que sobrou para mim e para você. E o presente é o aqui, é o agora, é o que você está vivendo. Por isso, desfrute de cada momento da sua vida. Não simplesmente não passe por ele. Faça com que cada momento da sua vida seja prazeroso. Cada momento da sua vida seja grandioso. Faça com que o simples da sua vida seja extraordinário. Nós vivemos sempre esperando, buscando que algo extraordinário aconteça. Mas sabe, as coisas mais extraordinárias estão nas coisas simples. É agradecer, é acordar, é olhar para a sua volta e dizer, meu Deus, como eu sou feliz. Eu posso andar, eu posso tomar um banho. Quantos estavam aqui quando o pastor Zé Clarimundo ministrou aqui na igreja? Ele disse que depois que ele ficou doente, ele começou a valorizar cada vez que ele entrava no banheiro para usar o vaso, para tomar um banho. Isso é extraordinário. É extraordinário. E nós vivemos no automático, Enoque. E nós achamos que é simples. E não é simples. Para o seu corpo funcionar, para você se levantar de onde você está, você não sabe o quão extraordinário o seu organismo tem que trabalhar, tem que se movimentar, para que você levante, para que você ande, para que você pense. Isso é extraordinário. E sabe, nós estamos vivendo no meio de tantas tempestades. Tantas tempestades. E você pode me olhar agora e perguntar, tem que já caminhar para o final, então vou ter que me apressar. E você pode olhar e falar, pastor, eu consigo identificar as tempestades da minha vida. Não sei quais são. Não sei se você vive uma crise de ansiedade, com medo do futuro, com medo de não conseguir fazer o que precisa ser feito amanhã. Eu não sei se você vive uma crise de depressão,
de desânimo profundo, como disse meu amado nessa noite, né? Eu não sei se você vive dentro de um estresse e está simplesmente vendo a vida passar. Não sei se você vive uma crise de identidade, porque hoje é uma coisa que tem assolado principalmente as crianças, adolescentes. E isso se dá ao fato de muitas crianças e muitos adolescentes desenvolverem transtornos como ansiedade, depressão. É a crise da identidade. Por quê? Porque nós costumamos dizer assim que antes eu me comparava com a minha vizinha, com a minha prima, com a minha irmã. Tá? Eu comparava minhas notas com meus coleguinhas. Eu comparava meu corpo com a minha prima, com a minha colega. Mas hoje eu me comparo com o mundo inteiro. Através das redes sociais. Eu posso me comparar com qualquer pessoa, alguém que está do outro lado do mundo e eu estou me comparando com ele. Eu não sei a vida que ele leva, eu não sei o que ele tem e eu estou me comparando com ele. Isso já é uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. E nós estamos vivendo todas essas tempestades internas. Lembre-se bem disso, elas não são externas, elas estão dentro de você. E elas estão fazendo com que você caminhe a passos largos para um transtorno mental, emocional. E sabe, nós precisamos vencer as tempestades externas. Eu disse quais são as tempestades, então eu preciso dizer como vencer essas tempestades. Pergunta para mim, tem um pastor que eu ouço muito, ele sempre ministra falando assim, né? Pergunta para mim aí, quem quer saber? Então eu vou fazer igual ele agora, pergunta para mim quem quer saber. As tempestades, como vencer as tempestades internas. Jesus ensinou aqui. Ele ensinou, sabe como? Dizendo assim, se eu estou dentro do barco, você não precisa temer as tempestades. Nem externas, e muito menos as internas que estão dentro de você. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso convidar Jesus para estar no barco da minha vida. Jesus precisa estar dentro da minha vida. Jesus precisa estar dentro de mim. Somente com Ele eu sou capaz de vencer as tempestades. Eu preciso dele. Eu preciso da presença dele dentro do meu barco. Mas eu preciso de mais. Eu preciso criar o hábito de orar. É difícil falar de oração, né? Principalmente para quem não tem o hábito de orar. Parece que é um tapa na nossa cara. Mas eu preciso criar um hábito de oração. Eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. Sabe? É ciência. Não sou eu que estou dizendo. A ciência fala, foi feita uma pesquisa na Pensilvânia, onde eles fizeram tomografias num grupo de freiras quando elas oravam. Essas freiras, elas entravam lá para o lugar delas de oração. Cada uma tem o seu quarto, tinha o seu quarto. E elas entravam para orar. E elas ficavam ali por horas. Então, a Universidade da Pensilvânia resolveu fazer uma pesquisa. O que acontecia no cérebro de cada freira quando elas estavam naqueles momentos de oração. E, para surpresa deles, havia uma mudança cerebral. Quando elas começavam a alcançar um nível mais profundo dentro da oração, o cérebro delas começavam a acender áreas do seu cérebro que não acende se você fizer qualquer outra coisa. Mas era acesa somente quando elas entravam num nível profundo de oração. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que é quando nós entramos num nível, além desse nível natural, é quando nós começamos a experimentar coisas espirituais. Então é por isso que eu preciso tanto de oração. É por isso que eu preciso orar para que eu possa desenvolver essas áreas do meu cérebro. Para que eu possa compreender coisas espirituais que com o meu conhecimento, com a minha razão, eu sou capaz de compreender. Então é por isso que eu preciso orar. Eu preciso desenvolver na oração, crescer na oração. Porque isso vai trazer calma, vai trazer paz para dentro do meu coração. E a outra coisa que eu preciso fazer para vencer as tempestades internas, eu preciso agradecer. Não existe força maior
do que a gratidão. A gratidão é a força maior que nos rege. E sabe, a gratidão, ela está de um lado, e do outro lado da gratidão, sabe o que tem? Não é só ingratidão. Do outro lado tem orgulho. Do outro lado tem vaidade. Do outro lado tem inveja. Do outro lado tem ciúme. Mas quando eu aprendo a estar nesse lugar da gratidão, então todas essas coisas ficam lá. E é por isso que isso me faz crescer. E é por isso que isso me faz alcançar um nível de experiência muito maior. E é por isso que isso me faz, a gratidão me faz crescer como pessoa, como gente. Gente precisa ser grato. Gente precisa agradecer. Não é educação. Às vezes você ensina lá a criancinha, né? Quando ela é bem pequenininha, você ensina a criança, agradeça, né? A criança ganha um presentinho, o que a mãe fala? Agradeça. Agradeça a titia. Agradeça o vovô, né? Então, sabe o que é isso? Jesus faz a mesma coisa com a gente, comigo e com você. Alguém faz algo por você, Jesus fala assim como nós falamos com os nossos filhinhos, né? Nós somos filhinho dele, né? Jesus já fez isso comigo, não sei com você, mas Jesus já fez. Filhinha, agradece. Filhinha, ó, te deu, filhinha, agradece. Aí a filhinha obediente vai fazer o quê? Obrigada. Obrigada. Jesus está mandando. Então vamos agradecer? Jesus nos ensina a agradecer. Agradeça. Agradeça as pessoas que fazem o bem para você. Agradeça as pessoas que estão com você. Agradeça a Deus por acordar todos os dias, por ter a autonomia de ir, de vir. Agradeça a Deus por conseguir fazer suas escolhas. Nós podemos fazer tantas escolhas, né? Eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso escolher para onde eu vou, posso escolher se eu vou dormir hoje, se eu vou ficar a noite inteira orando. Eu posso escolher. Como isso é bom, ter autonomia de poder escolher. E sabe, essas 3 coisas vai nos ajudar a vencer as tempestades internas da nossa vida. Mas e as tempestades externas? Elas também vêm? Vêm. Os ventos também sopram? Sopram. Sopram em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossas finanças. Como elas sopram. Como esses ventos sopram, tentando nos derrubar. Mas Jesus também tem a resposta. Né? O que Jesus disse? Quando o vento soprar, quando a tempestade vier contra você, o que você tem que fazer para resistir? Construa a sua casa sobre a rocha. Ele disse, se a sua casa estiver construída na rocha, as tempestades vão vir, os ventos vão soprar, mas a sua casa não vai cair. Não vai cair, por quê? Porque ela está construída na rocha. Então essa é a resposta para nós. Como vencer as tempestades internas? Firmemos em Cristo. Estejamos firmados nele. Então, ou seja, nós precisamos de Jesus para vencermos tanto as nossas tempestades internas, quanto as tempestades que estão fora de nós. Então, nós precisamos de Jesus para vencer os ventos que sopram dentro de mim, mas também para vencer os ventos que sopram contra mim. Eu queria que vocês colocassem de pé e eu queria convidar aqui o grupo de louvor. Eu quero orar com você. Sabe, há uma voz profética nessa noite. Desde o momento em que eu cheguei aqui, eu entendi que Deus estava se movendo de uma maneira diferente nesse lugar. E veio o louvor, e foi uma bênção, sabe? A unção de Deus se fez presente na vida de vocês. E nós recebemos, porque quando vocês recebem, vocês ministram, e quando vocês ministram, nós recebemos. E depois veio aqui o Ricardo, que confessou um pecado, e alguns podem dizer assim,
Mas sabe, há muitos anos, cerca de uns mais de 10 anos atrás, um profeta que esteve aqui, ele orou comigo, e ele disse assim, essa igreja vai começar a viver um tempo novo. O dia em que pessoas subirem nesse altar e começarem a confessar os seus pecados. Eu nunca me esqueci dessa palavra. E hoje, coincidentemente, quando eu entrei aqui, eu senti um ambiente profético nesse lugar. E o Ricardo veio aqui e falou o que ele falou, não vou repetir. E o Espírito de Deus confirmava o meu coração. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou, pastor. E nós precisamos nos preparar para isso. E sabe, a palavra que Deus tem me dado, tem ministrado ao meu coração nesses dias. Eu já disse isso aqui todo ano, todo início de ano, todo final de ano, eu começo a orar e pedir uma direção para o ano que começa, né? Algumas pessoas falam assim, mas Deus não tem nada a ver com isso, com o ano que terminou, com o ano que vai começar. Deus tem sim. Deus respeita ciclos. Quem foi que o ano ele é feito de quê? Da volta da terra em quê? O sol. Então, quem foi que fez isso? O homem? Não. Então, todas as coisas de Deus existem um princípio. E sabe, esse ano, quando eu comecei a orar, já desde o final do ano passado e no início desse ano, Deus tem trago algo no meu coração. Deus tem trago algum temor. E hoje, e nessa semana, principalmente hoje, quando eu preparava para estar aqui, Deus falava assim comigo, que esse ano nós vamos ter que nos preparar para grandes ventos que vão soprar sobre essa nação. Para grandes ventos que vão soprar sobre o mundo. Não é só a nível nacional, não é só a nível brasileiro. Mas ventos fortes irão soprar sobre a igreja e sobre o mundo. Coisas escandalosas, absurdamente horrorosas virão. Serão estampados em jornais, revistas, internet, redes sociais. Coisas escabrosas que nós vamos ver. E como diz a palavra de Deus, vamos tremer. Isso eu estou dizendo como profeta nesse lugar. E Deus espera que nós estejamos firmados nele. Que ele venha ser a rocha das nossas vidas. Que ele venha ser a rocha da sua casa. Que ele venha ser a rocha dessa igreja. Para que nós não venhamos cair. Para que nós não venhamos ruir. Não é tempo de distrações. Não é tempo, Ramanassu de Ramachou de Candarabassu Yadahama, de sentar num banco como esse, Ramanachou de Candarabassúria, e verificar suas redes sociais. Não é tempo, Ramanachou Yandaha, de sentar em bancos como esse, Ramanassu de Cantas Nérias, e encher o seu carrinho da Shein, da Shopee e de tantas outras plataformas de consumo, Ramanassu de Ha. Faça isso na sua casa, no seu quarto, Ramanachou Yanderres. Mas quando pisar os pés de Cantalabassuri Andaramanaias, adore a ele, Ramanachou. Se renda a ele de Cantalabassuri Amaná. Porque você vai precisar de Cantalabassuria. Você vai precisar, Ramanachou, Ramanachá. Busca Ramanassu de Candarabassuiadaha. Até fora de tempo, diz o Senhor. E se aqui não for o tempo, Ramanachou Yanderre, onde vai ser? Porque uma vida com Deus não se faz só aqui, mas também se faz aqui.
Não minta para você mesmo, dizendo, aqui na igreja eu olho as minhas redes sociais, aqui na igreja eu acesso o Instagram, aqui na igreja eu vejo as minhas mensagens de WhatsApp. Ah não, pastora, dentro do meu quarto é outra coisa. Dentro do meu quarto é fogo, Ramanachó. Mentira! Mentira! É fogo estranho, Ramanachó. É fogo estranho, Ramanachá. Ramanassu de Ramanaias. E não pense de Ramanassu, porque Deus está me dizendo, Ramanachéria, que tem alguns aí dizendo, o que essa mulher está falando, Ramanachá? Não sou eu que estou dizendo, Ramanachó e Andaraias. Porque para mim, Ramanassu de Candaraias, era muito melhor chegar aqui e dizer, você vai vencer, Ramanachá. Continue do mesmo jeito, porque você está certo, Ramanassúria. Tem uma força dentro de você que é mental. Não tem nada de espiritual, não tem Deus nisso, Ramanachari Andaraias. Porque é o que os coaches dizem, Ramanassúria. Mas a palavra de Deus diz, Derremiai Andarabassu de Candas, só há um caminho, só há uma verdade. Só há um caminho, só há uma verdade, Ramanachó de Caias. É Cristo, Ramanassúria, é Cristo em vós, é Cristo em nós, é Cristo, a esperança da glória, Ramanachó. E Ele está dizendo, Ramanachá e Anderes, eu estou visitando a terra, Ramanachá. Eu estou visitando reinos de Remicai e Andaraias. Eu estou visitando Ramanassúria, tronos de Remicai e Andaraias. E vão ruir, e vão ruir, e vão ruir sem a minha presença. Sem a minha presença. Ramanachara Kandarabassu de Caias. Aleluia, Ramini Andaraias. Ramanachó de Cantaramassúria. Eu não posso encerrar sem contar um testemunho aqui. Eu sei que a hora já deu. E o tempo passa rápido quando eu estou aqui. Sabe, no ano de 2025, aconteceu algo que muitos postaram nas redes sociais, muitos comentaram sobre isso, mas eu não vejo ninguém aqui falar sobre isso. Aqui, não. E é por isso que eu vou falar, que talvez alguns aqui não tenham tido conhecimento. Mas o ano passado, em janeiro, dia 5 de janeiro, houve aquele evento, a 80ª Globo de Ouro. Quantos aqui sabem o que é isso? Globo de Ouro, é onde acontece lá em Los Angeles, nas celebridades, onde eles vão lá receber seus prêmios, seus títulos. E os homens são exaltados. E no dia 5 de janeiro de 2025, houve o Globo de Ouro. E as pessoas que subiam lá, elas chegavam e falavam, eu quero agradecer meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu cachorro, e por aí vai. Eu quero agradecer meu produtor, eu quero agradecer meu diretor, eu quero agradecer. E os cumprimentos e os agradecimentos iam, foi a noite toda. E no final daquele evento, a atriz que estava ali apresentando, não me lembro o nome dela, se alguém se lembra, ela pegou o microfone e ela disse assim, em tom sarcástico, ela disse assim, ninguém que subiu aqui hoje agradeceu a Deus. Ninguém fez menção ao Criador. E ela riu. E toda a plateia riu e aplaudiu as celebridades de Los Angeles. Os nossos ídolos, né, que nós estamos lá todo o tempo grudados nas telas assistindo e aplaudindo suas performances. Todos riram e zombaram. E ela disse, encerrou suas palavras dizendo assim, mas o que esperar de uma cidade sem Deus? E aí a gargalhada foi maior ainda. Zombaram-se de Deus. Dia 7 de janeiro de 2025, 2 dias depois, Los Angeles vivenciou o maior incêndio da história. Quem se lembra disso? O maior incêndio, casas, mansões, paraísos
daquelas celebridades foram destruídos, vieram as cinzas, as ruínas, riram de Deus, zombaram de Deus. E a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Não se zomba. Um incêndio incapaz de ser controlado pelo homem. Pelo homem. Não zombemos de Deus. Tememos a Ele. Tememos a Ele. Porque quando Ele se manifesta, é incapaz de ser controlado por mãos humanas. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe você. Leve essa palavra para casa de exortação. Vença as tempestades dentro de você. E só assim você conseguirá vencer as tempestades que estão fora de você e as que ainda virão. Que Deus abençoe e fique na paz.